Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e se você está hoje aqui, neste momento, assistindo essa aula, significa ou muito provavelmente você tem pesadelos com matemática. A matemática tem sido ali uma verdadeira pedra em seu sapato. Mas calma, que nós estamos aqui para tentar reverter essa situação. Sou o professor Igor Muniz e você deve estar se perguntando, professor, o senhor não é professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo, formado em Direito, advogado? Sim, mas antes disso, eu fui também um jovem sonhador que tinha vontade de ser professor de matemática. E aos 16 anos, ainda no ensino médio, comecei a lecionar aulas de reforço. E dali vi que tinha a vontade e o desejo de ajudar as pessoas a entenderem coisas que elas não entendiam. Certo? Fui bimedalhista de bronze da UBMEP, das Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Cursei um semestre de engenharia elétrica antes de entrar na polícia e resolvi, aí, depois disso, então, rumar ali para a área do direito, onde também me encontrei, graças a Deus. Mas estou aqui para tentar ajudar você a ter a matemática não mais como uma pedra em seu sapato. Reforço de matemática, quebrando paradigmas. Hoje a nossa aula será Fim do Medo, aprendendo a ler e a entender os números, a nossa aula de número 1, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá compreender um pouquinho aqui. Só um momentinho. Bom. O que esperar desse projeto? Professor, o que eu posso esperar desse projeto? Perder o medo e ganhar um diferencial para as provas. No concurso público, geralmente a gente tem, né? Quando eu vejo que tem matemática num determinado concurso, para mim ali já é um ponto positivo, eu já olho diferente para aquele concurso, porque eu sei que muitos correm de medo daquele concurso, beleza? Porém, para professor, aqui do DF, nem tanto, mas mesmo assim para os professores do DF, para o entorno do DF, eu percebi, foi o que me motivou fazer esse projeto, é que em todos, se não em todos, mas quase todos os concursos para professor do entorno do Goiás, trazem matemática e muitas vezes com peso grande para a sua prova. Então não tem para onde correr. É mais fácil a gente aprender do que ali estar correndo e perdendo oportunidades ou ficando ali sempre batendo na trave, beleza? Então a nossa missão aqui é fazer você perder esse medo, quebrar esse paradigma, certo? Não espere aulas científicas, seremos práticos e funcionais. Então, aqui eu vou trazer alguns termos mais, de repente, técnicos, mas a minha missão é fazer você pensar com o pensamento matemático. Essa é a minha missão aqui com vocês, beleza? Foco na base, construção de entendimento, exatamente o que eu falei. A metassíntese é abastecer sua caixa de ferramentas. Imagina que você tem ali um determinado projeto a construir, mas quando chega para você vai pegar a ferramenta, você não tem a ferramenta necessária. A matemática ela é altamente cumulativa, é diferente, por exemplo, de história. Eu não entendi, de repente, história antiga, mas eu entendo, de repente, o feudalismo, porque eles são mais autônomos, certo? Embora, às vezes, eu possa ter uma dificuldadezinha a mais aqui ou acolá, mas eles são, digamos, autônomos. Agora, se eu não entendi como se divide, eu não vou entender quase nada da matemática. Então o aluno chega lá no primeiro ano, vai estudar a função do primeiro grau, mas ele não sabe resolver uma equação, ele não tem propriedade na multiplicação e na divisão para que ele consiga aprender aquele novo conhecimento. Então a minha função aqui, a minha missão é encher a caixa de ferramentas de vocês, beleza? Erradicar o analfabetismo matemático. Muitas vezes a gente não consegue sequer compreender o que a questão está pedindo. Então a gente vai tratar aqui de uma forma para expandir a mente de vocês e pensar agora como verdadeiros matemáticos. Igor, eu vou ficar expert aqui com você? Não. Você vai ter as ferramentas para ficar expert com o seu professor de matemática. Show? E aí, quem sabe, até um dia possa ser eu esse seu professor de matemática. Mas no momento eu quero formar a base aqui com vocês. Beleza? Quebrar paradigmas e ver a matemática por um novo prisma. É essa a nossa missão. Seu comentário, a sua curtida ajudarão a gente a entender que estamos no caminho certo, beleza? Se estivermos no caminho certo, ou mesmo que nós não estejamos, deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilha com um colega. Professor, o meu filho está com dificuldade na matemática. Bota ele para assistir com você. Vai ser bom, porque aqui vai ser uma aula totalmente democrática. A gente vai ver a base da base da base. Professor, já sei somar, já sei subtrair, multiplicar, dividir.
Posso pular as aulas e, de repente, ver mais lá para frente? Não recomendo. Porque aqui o meu intuito maior não é ensinar a matemática em si para vocês, mas é fazer com que vocês desenvolvam um pensamento matemático. Beleza? Vamos nessa, sem mais enrolação. Números e algarismos. Professor, tem diferença? Existe diferença entre número e algarismo? Eu pergunto para vocês. Né? Eu respondo, na verdade, aqui. Sim. Agora sim. Tá? Agora eu perdi aqui parte de um vídeo porque começou a ficar quadrada a letra aqui. Certo? Logo, logo estaremos aí num ambiente melhorado para trazer uma experiência cinematográfica para vocês. Então, ó, existe diferença entre número e algarismo? Sim. Aí eu pergunto para vocês, quantos algarismos nós temos? Quantos? Quantos? Aí você deve estar me dizendo agora aí do outro lado. Infinitos, professor. Cuidado. Infinitos são os números. Os algarismos, nós temos quanto? Quantos? Quantos? Aí você deve ter me dito 9. Cuidado, você errou. Nós temos 10 algarismos. E aí já se acostumem com esse símbolo aqui, ó. Infinito. Infinitos números. Professor, mas qual basicamente é a diferença entre eles? Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Os algarismos, eles nada mais são do que as letras da matemática. E os números nada mais são do que as palavras da matemática. Como assim, professor? Vamos ver aqui, ó. Eu vou já explicar melhor para vocês aqui na frente. O que é o sistema de numeração indo-arábico? O sistema de numeração indo-arábico é exatamente o sistema que nós utilizamos, com esses números aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos esses 10, por isso que são 10, porque o 0 entra. Nós temos essas 10 representações gráficas, que nós chamamos de algarismos, e quando nós reorganizamos elas, nós formamos números, certo? Então, veja, o que é o sistema de numeração indo-arábico? É exatamente o sistema que nós usamos. E ele tem duas características principais. Ele é um sistema decimal. Decimal por quê, professor? Porque ele é organizado em blocos de 10. Ele é organizado em bloco de 10. Como assim, Igor? Ó, vê comigo. A gente não tem 10 algarismos? Toda vez que eu chego no final desse ciclo, eu volto para o início do meu ciclo. Então, cada ciclo é composto por 10 números, 10 algarismos. Beleza? E ele é posicional. O que seria posicional? Imagina que se nós tivéssemos, por exemplo, vou colocar aqui ó, na tela, imagina que nós tivéssemos ali um pastor de ovelhas, né? Antigamente. Então, o pastor de ovelhas ele tinha 10 ovelhinhas, então ele pegava ali a sua tábua de madeira e fazia 10 riscos. Ele não sabia contar, ele não sabia o que era número, mas ele tinha 10 riscos. E aí, toda vez que uma ovelha passava pela porteira, ele ia ali acompanhando os riscos. No final, o número de riscos tinha que bater com o número de ovelhas. Se ele tiver 10 ovelhas, está tranquilo. Se ele tiver 50 ovelhas, já vai dar um trabalho. Mas e se ele tivesse 1000 ovelhas? Quantos riscos e quanta dificuldade ele teria? Certo? Da mesma forma, imagina que cada quantidade fosse representada com uma imagem diferente. Quantas imagens nós teríamos que ter? Infinitas imagens. Então, quando eu falo posicional, é porque, assim como, por exemplo, ó, eu vou te dar duas letras, beleza? Eu vou te dar a letra O e a letra V. Duas letras. E eu peço para você, forma uma palavra para mim, por gentileza. Com essas duas letras só. Pode repetir elas, pode colocar acento. Pode? Eu tenho certeza que você pensou na palavra ovo. Aqui em casa a gente gosta, meu filho ama um ovinho. Ó, a palavra ovo. Mas com essas duas letras, eu também posso formar vovô ou vovó, beleza? Eu posso formar voo, beleza? Então, veja, eu consigo formar várias palavras com duas letras. Da mesma forma, os números. Quando eu coloco, por exemplo, o número 1
e o algarismo 1 e o algarismo 2 juntos, eu formei o número 12. Se eu inverter eles de ordem, o 2 e o 1, já é outro número. Beleza? Posicional, porque eu tenho 10 elementos gráficos que, conforme eu coloco ele, mudo eles de posição, eles me dão um novo retorno, um novo número. Show de bola? Então, Igor, resumindo tudo isso, não tem aquela propaganda? As motos são como jet skis, as lanchas, os carros são como as lanchas. Aqui, pessoal, é simples. As letras, os números são como, os algarismos são como as letras e os números são como as palavras. Beleza? Show de bola? Nós também temos um número finito de letras. Nós temos 27 lá no nosso 26, né? São 26 letras no nosso alfabeto e que formam infinitas palavras. Beleza? Avançando aqui. Aprendendo a ler a matemática. Aprendendo a ler a matemática. O tema da aula fala em ler números. Nós vimos lá no nosso tema. Como seria ler esses números, né? Como seria isso? Como seria isso? Pessoal, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Se eu colocar isso aqui para vocês, provavelmente, se eu pedir para você ler esse número para mim, você vai falar assim, professor, esse número é o 327. Ok, perfeito, 327. Agora, eu vou pedir para que você fale esse número pausadamente junto comigo. Vamos lá? Olha só, olha como que nós falamos esse número. 327. 327. Então, a gente fala os blocos. Se nós formos escrever, nós escreveremos cada bloco desses aqui. 327. Na matemática, esse E, ele pode representar tanto uma multiplicação como uma adição. Se você pegar lá na matemática, fala assim, fui eu, ou foi Maria e eu fomos. Então, se Maria e eu fomos, os dois foram. Então, dá uma ideia de que somaram os dois para que os dois fossem. Então, o ele pode ser tanto soma como às vezes multiplicação. E quem sabe a gente consiga ver isso lá na frente também. Então, aqui nada mais é do que 300 mais 20 mais 7. Calma que a gente vai ver daqui a pouco a soma, beleza? Eu só quero que vocês comecem a vislumbrar como que a matemática ela pode se dividir de várias formas. Então, eu tenho 327. É lido. Da mesma forma que se eu pedir para vocês isso aqui, Se eu pedir para você ler isso aqui para mim, veja que a gente lê igual a gente lê também no português, da esquerda para a direita. Você vai ler assim para mim, 7 mais 8 é igual a 15. Então, veja, esses símbolos todos são como as palavras, eles nos dizem coisas também. 7 mais 8 é igual a 15. Então, a matemática ela também é lida e isso é importantíssimo para que vocês entendam algumas coisas. Beleza? 7 mais 8 é igual a 15. Show de bola? Avançando. Centena, dezena e unidade. Professor, isso aqui eu já sei. Calma. Fique no campeonato. Vamos ver aqui direitinho algumas coisas que vocês precisam enxergar para que a gente comece a entender e expanda a nossa mente com a matemática. Beleza? O que acontece? Enchendo a caixa até transbordar. Pensa aqui comigo, Eu vou colocar aqui só 3, beleza? Vou colocar uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. Essa caixinha ficou menor, né? Cadê? Vamos colocar aqui? Essa é a caixa das centenas. Essa é a caixa das dezenas. E essa é a caixa das unidades. Veja, quando eu falo enchendo a caixa até transbordar, significa que quando a gente está lá na escola, né, às vezes a gente, quando criança, não entende isso e leva para a vida adulta, às vezes achando que entendeu, mas quando a gente vai ensinar às vezes o nosso filho, a gente sente dificuldade. Professor, o que é isso? Lembra que a gente acabou de ver que no sistema indo-arábico ele é um sistema decimal, significa que a cada bloco de 10,
a gente vira o ciclo, perfeito? Então vamos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a caixa das unidades. Veja, se eu tiver aqui dentro 9 unidades, ela vai permanecer aqui. Ela vai permanecer aqui, essas 9 unidades, beleza? Vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, o número 279. Então, ele vai ter 9 unidades. 9 unidades. Ele vai ter 7 dezenas. 7 dezenas. E duas centenas. Professor, como que é isso? Me explica. Sim. Veja, toda vez que eu tenho mais de 9 unidades, eu vou fechar uma caixa. Então, imagina que aqui agora eu adicione, por exemplo, aqui 2 unidades. Teriam 11 unidades. Só que essas 11 unidades, elas não podem ficar aqui. Por quê? Porque eu tenho uma unidade que faz parte do ciclo posterior. Então, ó, 9 unidades. Se eu tivesse 11, com 10 unidades, eu fecho uma caixa. Aqui na caixa das unidades, eu posso colocar até 9. Eu fechei uma caixa, essa caixa vem para cá. Essa caixa vai vir agora para as dezenas. Então, por que eu falei que eu tenho 7 dezenas? É porque eu tenho 7 caixas com 10 unidades. Eu tenho 7 caixinhas com 10 unidades dentro dela. Por isso que eu tenho 7 dezenas, beleza? Professor, e se eu fechar, se eu concluir aqui 10 caixinhas dessa, a gente vai montar um caixotão. Um caixotão com feio, mas assim mesmo. Eu vou formar um caixotão com 10 dessas daqui. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então, veja, as unidades, por isso que o bizu é enchendo a caixa até transbordar. Eu vou encher. Deu 10, eu fecho a caixa e jogo para as dezenas. Agora, aquelas 10 unidades viraram uma caixa com 10 unidades. Mas eu só tenho uma caixa. Quando eu tiver 10 dessas caixas, eu jogo elas, as 10, para outra casa, para a casa das centenas, mas essas 10 caixas vão virar um caixotão só, com 100 unidades. E assim a gente vai. Então, as unidades vão até 9, deu 10, eu fecho a caixa e jogo. As dezenas vai até 99, certo? No caso aqui seria mais ou menos até 99. Fechou as 100 e eu passo para a centena. Então, o sistema de caixas a gente vai passando. Professor, não ficou muito claro, a gente vai entender agora quando a gente for aprender matemática, isso vai aprender a somar, isso vai ficar mais claro ainda para você. Beleza? Então vamos aqui comigo, ó. E aí ficou para a próxima aula, na verdade, certo? A gente vai encerrar essa daqui. Muitas vezes rejeitamos, não por não gostar, mas apenas por não conhecer. Beleza? Às vezes a gente tem aquele trauma com a matemática, a gente acha que não é bom ou nunca vai aprender, mas na verdade é porque a gente não teve a oportunidade de, no momento certo, entender ela. Show de bola? Um vídeo mais curtinho para que vocês compreendam e a gente vai trabalhar com blocos mais curtos também para não ficar muito maçante para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse início. Fiquem aí que logo mais tem outra aula também, certo? A gente vai gravando aqui conforme a gente vai conseguindo ter aqui disponibilidade. Eu peço que você curta, compartilha o canal, beleza? Mande para o seu amigo, mande ali para aquela pessoa que você sabe que de repente o canal vai ajudar, não só com matemática, mas também com uma série Pro Valparaíso que a gente vai começar, entre outras séries também que nós temos por aqui. Beleza? Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Vamos nessa.